O nó de diagonal, ele tem a mesma função que o nó quadrado, por exemplo. E a única diferença é mais do gosto do cliente, mesmo de querer usar o quadrado ou diagonal para fazer aquela ancoragem, aquela amarra entre, por exemplo, duas madeiras. Para poder fazer esse nó de ancoragem, o processo é o mesmo. Primeiro faz-se o volta do fiel e trava em uma das pontas do cabo. Após isso, coloca-se o outro cabo e nós vamos fazer as aduchações de amarra, só que de uma forma, além de estar na diagonal, como se fosse o 8. Então, por exemplo, vamos fazer deixar o início aqui para escorar, fazer um cabo de início aqui de escoragem. Aí, por exemplo, nós vamos fazer na diagonal, em cima, e na diagonal, embaixo. Então, percebem vocês, ó, que ele está fazendo como se fosse um 8 em cima, um 8 embaixo e essa diagonal. Então, vamos fazer uma diagonal em cima e vamos fazer uma diagonal embaixo. Fazendo isso em cima e embaixo de forma diagonal, percebe-se que vai ficando os cabos de forma diagonal. Em cima e embaixo. Percebe que está ficando diagonal. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Após fazerem o nó de forma diagonal, vamos fazer o nó de trava também. Feito o nó de trava, vamos dar o corte com o nó direito. Está feita a amarração firme e absoluta. Esse nó é um outro nó de liberação fácil. É um nó também que, dependendo da atividade, do uso, pode ser usado e vai ser liberação fácil, mas não é um nó de tanta segurança. Ele chama fateixa. Esse nó você vai envolver o estropo, pode dar, por exemplo, 2 voltas, retorna por dentro das próprias 2 voltas que você deu e dá mais 2 voltas aqui sobre o cabo. Soca ele e está feito o nó. Ou seja, você pode estar utilizando o nó, e esse tipo de nó você pode fazer tanto aqui nesse estropo, como pode fazer em uma alça, em uma argola. Dá 2 vezes e aqui. Esse nó fica pronto, você usa ele para trabalhos e depois para liberação fácil, né? Fácil para liberação. É um nó de emenda também. Ele também, como de pescador, não precisa de corte. E é um nó muito útil. Os alpinistas costumam utilizar para fazer esse nó, principalmente o nó de fita deles. E esse é o nome. Eu chamo de nó simples ou nó de fita. Eu chamo de simples ou nó de fita porque para fazer esse nó, eu quero emendar esses 2 cabos, basta eu fazer um nó simples. Feito o nó simples, com o cabo que eu quero emendar, eu retorno ele no sentido contrário que está esse cabo. Então, eu retorno ele no sentido contrário e soco ele. Aí, está um nó muito simples de fazer. Só que a característica desse nó, por que ele existe, se ele é igual ao pescador? É que esse diâmetro tubular é fácil de fazer esse nó, mas imagina uma fita mesmo, como por exemplo, a minha cinta. E eu preciso fazer o nó com essa cinta. Então ela tem um formato, a cinta tem um formato retangular. Logo, é difícil de fazer aquele nó de pescador. Então nós podemos utilizar isso daqui e fazer um nó de fita.
Ou seja, faz um nó simples e com a outra ponta retorna no sentido contrário. Soca e está aí. Um nó fácil e chama de fita justamente por causa da fita. Com isso, eu fiz uma fita. Se ela for longa, vai ser muito útil para nós. O frade, ele recebe esse nome porque parece aquele nó que vai nos cordões dos frades. O nó frade, ele pode ser usado como cote e também pode ser usado como nó de segurança no final do cabo. Como que é o nó frade? Vocês vão fazer o nó simples. Aqui, o nó simples. Depois que fez o nó simples, dá 2 voltas. 1, 2 em torno do cabo e soca. Aí vocês vão ver o desenho. Nós vamos falar para vocês de um conceito. Imagine que nós estamos caminhando com algum turista e nós temos um terreno muito irregular ou até mesmo rio para poder se passar. Ou estão trabalhando numa altura e acima de 3 metros, nós precisamos também de ter uma segurança para a gente ficar fixo. Ou até mesmo, nós estamos começando a ter uma enchente e do local onde está acontecendo a enchente, nós conseguimos fazer um cabo de segurança e aí iremos até lá para salvar pessoas ou resgatar móveis, enquanto tiver essa segurança. Então, toda essa segurança que pode ser usada, você primeiro vai ter que estar com o baudrier e com a segurança, com o prussique feito. Baudrier e a segurança com o prussique feito. Estando com esses 2 itens já na sua mão, existe um outro conceito que são os cabos fixos. Então, por exemplo, entre um ponto, entre um estropo e outro estropo, nós temos uma corda fixa correndo. Então, essa corda fixa correndo, ela nada mais é do que um guia de segurança. Então, se eu pegar isso daqui, esse cabo, colocar aqui e ficar trabalhando com ela, isso aqui é corda fixa, é a minha segurança. Eu estou atravessando a rua e enquanto eu estou atravessando a rua, esse sinal aqui está seguro com o meu mosquetão e eu não vou ser arrastado pela água, por exemplo. Então, isso daqui é o que a gente chama de segurança por cabo fixo. Pode ser no chão, no caso de uma enchente, como pode ser em altura. Se por acaso eu estiver com uma segurança, seja ele em subida ou não, mas onde eu tenho uma corda, e essa corda ela pode ser tanto lisa, como também ela pode ter, em pequenos detalhes, uma saliência para a gente segurar, para pôr a mão. Ou até mesmo, se queremos descansar aqui, pôr uma segurança adicional nessa volta, nesse anel que feito, como por exemplo o arnês. Aí isso aqui a gente chama de lepar. Então nós estamos vindo aqui com o lepar. O lepar nada é do que uma corda que tem esses nodos e dando a segurança também para a gente passar. E existe uma outra forma curiosa, que a gente chama de segurança, que é o passamão. Esse passamão, o que acontece? Geralmente é no local onde a corda está fixa, e essa corda fixa nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar, nós não temos mosquetão. Como nós não temos mosquetão, nós vamos usar o próprio cabo para poder dar segurança. Então nós vamos usar o prussique, vamos fazer um prussique aqui, com 3 voltas. Porque o prussique, o que acontece com ele? Um prussique nessa condição, 3 voltas, pode olhar que ele está com 3 voltas, 3 voltas, 3 voltas. Fazemos o corte, para que ele não se solte, está feito o corte. O prussique, se eu estiver vindo para cá, ele vai me travar, como se fosse um mosquetão, me dá segurança. Mas se ele não estiver travado, eu vou arrastando ele com a própria mão. Então ele me dá segurança e eu não preciso do mosquetão, também conhecido como passa-mão. E o lepar, uma outra característica do lepar, que nós temos também com relação a esse tipo de cabo, é quando, por exemplo,
entre um estropo e outro estropo, existem diferenças. Então, o cabo fixo ou passamão, ele é único e reto. No caso do Lepar, além dele poder ser liso ou poder ter estas saliências para facilitar, ele tem estropo no caminho. Então, ele não é em linha reta, pode ser em zigue-zague, tipo, chegando até aqui, você vai ter que mudar de segurança para pegar uma outro tipo de segurança. E sempre, somente soltar uma segurança quando a outra estiver fixa e está levando. Então ele tem um obstáculo, ele tem um outro estropo. Por isso que ele chama de Lepar também. Esse é o conceito. Outro nó de armazenamento que nós estamos fazendo, imagine que você agora tem aproximadamente 100 metros de cabo. Se você tem 100 metros de cabo, como que você vai carregar esse cabo para fazer um alpinismo, para subir uma montanha? Então fica difícil para carregar, principalmente que lá não tem carro, não tem moto, é você que vai ter que transportar. Vamos imaginar que esse cabo aqui, ele tem 100 metros de cabo. Esses 100 metros de cabo, nós vamos chamar ele, esse nó vai ser chamado de nó andino. Vamos fazer o meada, esse nó vai ser o meada. Por que ele é meada? Você vai pegar o cabo, 100 metros de cabo e vai parmear ele, vai ficar 50 metros de cabo para cada lado. Esses 50 metros de cabo, o que a gente vai fazer? Vai parmeando. Você pode ir parmeando. E uma das formas de parmear esse cabo é você sentar, senta aqui no chão e usa o pé e o joelho. Com esse pé e esse joelho, você vai laceando o cabo para poder ficar mais fácil. Como, por exemplo, aqui assim, ó, e vai laceando. No meu caso, o cabo está curto, não há essa necessidade. Eu vou simular que eu fiz eu laceei. Quando você aduchou bastante ele, o que ele chama de meada? Você junta o cabo pelo meio, dá uma volta de segurança nele e deixa as duas pontas, cerca de 2 metros aproximadamente, sobrando. Esse cabo aqui, ele vai virar um de mochila. Como que você vai fazer? Vai jogar ele aqui no corpo, aqui por trás, aí passa ele pegando o cabo lá atrás e vai ancorar ele aqui na frente. Com isso daí, ele chama de meada e você está carregando ele como se fosse uma mochila. Este é o nó de moringa. O nó de moringa é um nó muito utilizado para fazer uma alça para transporte de um cantil de método de fortuna, por exemplo. Pegar um broto de bambuçu e colocar essa alça e transformar no cantil. O que nós vamos fazer com esse nó? Primeiro, nós vamos fazer uma letra E. Está aqui uma letra E, ou seja, uma alça, um anel, né? Depois vamos fazer outro anel, ou uma outra letra E. Então, veja que nós temos dois letras E. E observe que esses 2 firmes estão passando por debaixo. Após isso, nós vamos fazer uma intersecção, uma área de intersecção. Então tem essa área que é a intersecção entre os dois e essa daqui. O segredo está na mão. A mão vai vir por aqui, passando nessa mão, buraco, passa nesse outro vão e vem aqui. E vai pegar esse nó do cabo que está desse lado. Pegando, você vai puxar e está feito o nó de moringa. Esse nó, cuja característica de desenho é até típico e que você pode usar, por exemplo, para fazer uma alça. Uma vez conectado aqui, soca e você tem o nó de moringa para transporte. Muito utilizado pelo Grupo Sussarana. O nó de correr, na verdade, nada mais é do que o nó que você já conhece normalmente. Esse nó de correr, ele é usado, por exemplo, como um boiadeiro usa para poder laçar um boi. Nós do Grupo Sussarana usamos esse nó de correr, por exemplo, para poder laçar um galho de árvore e depois o galho vai correr, vai morder e derrubar esse galho de árvore, como se fosse de forca. Então nós já conhecemos, por exemplo, o azelha. Então você tiver um cabo curto, você pode fazer, numa das pontas de chicote, uma azelha simples,
um dobrade, qualquer um dessas alças, e a outra ponta, você simplesmente passa por dentro dele. Aí você já tem um nó, é um nó de correr. Você pode ser usado isso aqui para poder laçar. Uma vez laçado o alvo, é só correr, ele vai puxar e você vai tracionar. Se o cabo tiver 150 metros de cabo, 100 metros, e você precisar fazer um de correr, que não dê para fazer isso, você pode fazer aquela zela induzida. Você pode fazer simplesmente o nó simples. Feito o nó simples, enlaça o cabo e retorna no nó simples. Retornado o nó simples, você fez o nó de correr, está aqui, de forma induzida. Eu não precisei passar o cabo por 150 metros. Esse é o tipo de nó de correr que o Grupo Suarana fala. O que eu quero apresentar para vocês é um nó de segurança. Um companheiro, às vezes, vai ajudar o outro a subir, ou está dando a segurança, ou está dando uma segurança a alguém. Normalmente, se ele tem um baudrier, esse baudrier que ele tem, às vezes ele pode ter um mosquetão. Se ele tem um freio 8 e um mosquetão, no caso do freio 8, ele vai passar a corda, e essa corda no mosquetão, ele está dando a segurança e vai liberando os cabos. O cabo ele vai liberando conforme ele quer. Se ele não quer liberar o cabo, ele vai travar. Se ele quer liberar o cabo, ele libera. Mas se ele não tem esse freio 8, usando o mesmo conceito, ele poderá fazer a mesma coisa. Ou seja, ele poderá utilizar o mesmo critério, ele poderá usar o mesmo critério para poder fazer essa segurança. Imagina vocês que ele está com o cabo passando aqui. Se ele tiver com o cabo passando aqui, basta ele fazer um meio anel e anexar aqui no cabo. Aí com esse cabo, ele também vai liberando. Se ele quer travar, travou, não desce. Se ele quer liberar a corda, ele libera aqui. Esse meio fiel, conhecido como meio fiel, é o nó de trava de segurança muito utilizado, chamado UIAA, que é o nome que se dá ao órgão internacional que vistoria os equipamentos de segurança, como, por exemplo, esse mosquetão. Se você olhar aqui, está o UIAA, dá o nome a esse nó, que está completo. Mais comum que existe, chamado de nó simples. Muitas vezes, usando o nó simples, você acaba fazendo o nó cego. Esse nó simples é só você dar uma volta, fazendo um anel a um seio e passando a ponta do chicote por dentro. Está feito o nó simples, está completo.